Bom dia, Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, povo de Deus. Que essa paz que excede todo entendimento, Ele esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Oh, glória a Deus. Mais um dia nós entramos na presença do Senhor, em agradecimento a Ele por mais uma noite de sono. Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, por este novo amanhecer. Em gratidão ao Senhor, nós queremos consagrar as nossas vidas, a nossa família, nosso trabalho, consagrar tudo que nós vamos fazer neste dia chamado hoje, nesta quinta-feira, que o Senhor preparou para nós. Que nós venhamos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja Deus. Estou passando aqui rapidinho para gravar o pão diário, porque eu nem ia fazer. Mas seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Eu quero permanecer com a vontade do Pai. Ainda que breve, mas vou deixar a palavra, não vou me estender muito, mas vou ler a palavra do dia hoje. E a palavra do pão diário hoje está no livro de Efésios, capítulo 5, os versículos estão do 8 ao 20, que tem por título Andar na Luz. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito em tais toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infortunas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e ele levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor os vossos corações, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui nesta passagem, o apóstolo Paulo está ali exortando ele exorta ali os cristãos, como filhos da luz, porque eles estavam, os cristãos não estavam andando na luz. Eles diziam que eram cristãos, mas eles não estavam andando na luz. E aqui Paulo está exortando eles, como filho de Cristo, como filho de Deus, a andar na luz, afastando das obras das trevas, e buscando a vontade de Deus. Ele enfatiza também a importância da pureza, da honestidade, da verdade, contrastando com as obras infrutíferas da escuridão. Além disso, Paulo incentiva o cristão, a andar a agradecer, a ser grato, a louvar, a adorar a Deus através de cânticos e ações de graças. Então, os cristãos ali estavam vivendo de forma desordenadas, porque ele alertou: não se embriague com vinho, porque tem contenda, Então, eram muitas pessoas, que estavam ali se envolvendo
com algo que ia tirar eles do caminho da luz, né? Mas Paulo exorta aqui no versículo 14: desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, quando nós nos levantamos, saímos do comodismo, nos despertamos para buscar ao Senhor, Ele nos esclarece, Ele nos tira da escuridão e traz para a maravilhosa luz. Nós nos destacamos, nos destacamos como luz no meio das trevas. E era essa exortação que o povo estava recebendo. E o Senhor está falando hoje comigo e contigo: saia do comodismo, se levante, você é um cristão, aleluia, ande na luz, ande na verdade, leia a palavra, consagre a tua vida ao Senhor, não se misture com as trevas para andar também no meio das trevas, não se embriague com o alcoolismo. Naquela época falava sobre o vinho, porque o vinho era forte e tinha pessoas que tomavam não para servir de remédio, não para o seu bem-estar, mas tomavam para se embriagar e falar e fazer bobagem. E Deus, Ele abomina esse tipo de práticas. Aleluia. Nós um dia andávamos nas trevas. Um dia nós andávamos no alcoolismo, nas pecaminosidades, mas hoje nós somos filhos da luz, então nós temos que irradiar essa luz que está em nós para aqueles que estão nas trevas. Aleluia. Temos a ilustração de hoje, ela tem por título 1000 pontinhos de luz, Imagine aí, 1000 pontinhos de luz numa escuridão, vai iluminar. E Jesus disse que não se acende uma candeia para esconder, mas sim para colocar no alto, para aquela luz iluminar tudo, que ilumina todo o ambiente. Quando a gente entra numa casa, mesmo a gente conhecendo ela, o ambiente que está escuro, a gente entra com certo cuidado, porque nós não estamos enxergando nada. Mas quando tem uma luzinha, às vezes a gente falta energia, a gente pega uma vela, acende, e ali através daquela vela você consegue andar com facilidade. Então, quando nós estamos na luz, buscamos essa luz e andamos na luz, dificilmente a gente se afundar, não vai se afundar, porque nós estamos enxergando. Como Paulo disse, se levante e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Portanto, vede prudentemente quando andai, não como nécio, mas como sábios, Então não vamos ser nécios, vamos ser sábios, A palavra do Senhor está escrito que quem não tem sabedoria, peça para Deus, que Ele dá. E o versículo-chave é o 8, que fala assim: vivam, portanto, como filhos da luz. Essa é a mensagem que Deus Ele nos traz hoje. Andam sempre como filhos da luz. E aonde os filhos da luz andam? E como eles andam? A história nos diz assim: o cânion de Smalls, nos Estados Unidos, atrai vários turistas do verão, quando as larvas dos mosquitos eclodem e se transformam em vagalumes à noite. Esses vagalumes emitem uma luminência azul brilhante, e milhares deles juntos criam uma luz de tirar o fôlego. Eu me lembro quando eu era menina, lá onde eu morava não tinha luz, não tinha energia. Então, quando surgia um vagalume, era muito bonito, A gente fazia questão de ficar até correndo atrás. Ele ia voando e a gente correndo atrás, e a gente tinha maior vontade de ver ele no claro, para ver como que ele era,
porque na escuridão a gente não conseguia ver como ele era, a gente só conseguia ver a luz, né? Então aquela luz, aquele pontinho, né? A gente ficava ali sentada no passeio, olhando, né? Os vagalumes. Olha aquele pontinho, olha o vagalume, e a gente chegava até correr atrás. E era muito lindo aquela luz, né? Ela era azulzinha, aquela luz linda. Eu me lembro muito bem disso. E o apóstolo Paulo, ele escreve sobre os cristãos como vagalumes, refletores de luz, e explica: vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Aleluia! A luz pode ser pequenininha como for, ela se destaca na treva, não é? Quando nos lugares escuros, ela se destaca, né? E assim nós temos que ser, como Paulo fala, os cristãos têm que ser como a luz, andar na luz, para ser, né, se destacar, não para querer ser melhor que ninguém, não, né? Ou então para querer pisar em alguém, não. É a luz de Deus, a luz divina tem que brilhar em nós, né? Mas às vezes nos perguntamos como a minha pequena luz pode fazer diferença, né? Às vezes a gente se pergunta, como? Eu me lembro quando o Senhor falara para mim, né? Ficou uns 2 anos colocando desejo no meu coração de eu fazer esse momento do pão diário e colocar nas redes sociais, mas eu tinha uma insegurança, né? Me achava tão pequena, e chegou pessoas dizer para mim assim: mas já tem tanta pessoa fazendo, por que você vai fazer, né? Já tem muita gente fazendo. Mas se Deus nos levanta, nos chama, né? Porque Ele quer fazer algo. Eu sei que às vezes eu me sinto ainda assim, tão pequena. Às vezes a gente se acha insignificante, mas nós não temos que olhar, né? Deus fala sempre comigo. Quando eu falo com Ele, Ele me responde. E Ele sempre fala comigo: faça a sua parte, faça diferente, dê o seu melhor, né? E Ele vai nos esclarecendo. Às vezes, uma simples palavra que eu falo aqui no Pão Diário, tem alguém que está precisando ouvir, né? E para a glória de Deus, tá indo, né? Devagar e sempre. Aleluia! Então nós temos que fazer essa diferença, tentar, pelo menos tentar, ir lá e praticar aquilo que Deus está falando. Faça, é o desejo do meu coração. Deus, colocou esse desejo no meu coração. Veio o pensamento na mente e o desejo do coração, e ali a gente tem que pôr em prática, né? Sermos luz. Aleluia! E Ele nos chama de filhos da luz e explica que participamos da herança que pertence ao seu povo santo. Aqueles que vivem na luz, sem ser luz no mundo, é um esforço coletivo. Obra do corpo de Cristo, obra da igreja. Paulo reforça isso com a nossa imagem, sendo luzes, adorando e cantando juntos salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração. Aleluia! Então, quantas pessoas não tem, né, nas redes sociais? Então é uma coletividade de luz. Quantas pessoas não tem dentro da igreja, né? Uma coletividade de luz, né? Trazendo a luz, né? O esclarecimento da palavra de Deus. Quando ficamos desanimados, pensamos que o nosso testemunho de vida é apenas um pontinho numa cultura cuja meia-noite é escura, né? Verdadeiramente a gente pensa isso. Ainda podemos crer na verdade bíblica. Não estamos sós, juntos conforme Deus nos guia. Fazemos a diferença e brilhamos com a luz que resplandece. Uma multidão de iluminadores pode tirar
atrair muito interesse. Aleluia. Então, uma multidão de iluminadores, né? Então, pode atrair muitos interesses. Então, quando a pessoa se destaca em algo, muitos, quantas pessoas, não entram nas redes sociais para ouvir uma palavra da parte de Deus, né? Quantos pontinhos de luz não tem, atraindo milhares de pessoas, né? E é assim que Deus faz. No tempo de Paulo não existiam as redes sociais, ele passava muitas dificuldades e ele ia lá e fazia. Hoje nós temos uma facilidade, como eu costumo falar, eu estou aqui na sala da minha casa e quantas pessoas, no mundo inteiro pode bem se dizer, pode nos ver, pode me ver, pode ver aquele que está lá, dentro do seu ambiente, às vezes numa salinha pequena, mas que Deus pode irradiar essa luz para muitos, Deus é poderoso. Então, não vamos andar como nécios. A palavra do Senhor, ela nos fala conosco todos os dias, Deus, ele fala conosco todos os dias através da palavra, nos exorta, nos abençoa, nos traz clareza, das coisas. Deus, ele pensa em tudo. Ele nos fala conosco de todas as formas, Quando ele quer falar com alguém, ele usa quem ele quer, ele faz da forma que ele quer. Amém? Você se encoraja por saber que não está sozinho em Cristo? Sim, eu me encorajo. Eu não estou sozinha, Eu não sou só um pontinho, mas eu sou um pontinho formado, por vários pontinhos de luz. Como refletir a luz de Cristo hoje? Como nós podemos refletir a luz de Cristo hoje? Eu estou aqui fazendo um pouquinho, tentando, pelo menos, refletir a luz de Cristo para aqueles que são ouvintes, dessa palavra do Pão Diário. Eu agradeço por você que todos os dias, quando chega aí no seu celular, você vai, abre o vídeo e ouve a palavra, Você não está me ajudando, Está ajudando me ajudando não a me beneficiar, não, como pessoa, não, mas você está ajudando ouvindo a palavra de Deus e também ajudando para que outras pessoas ouçam a palavra de Deus, Eu nunca cobrei like, mas eu vejo as pessoas falar, dê o like, porque assim o YouTube vai reconhecer que é um bom conteúdo e vai, indicar para outras pessoas, vai chegar para outras pessoas, Então, se você pode me ajudar a evangelizar, evangelize, Eu não estou aqui. Às vezes eu explico porque as pessoas hoje estão com isso na cabeça, de que as pessoas estão fazendo a obra nas redes sociais para se beneficiar, para ganhar dinheiro, Mas eu, particularmente, eu estou falando de mim. Eu não estou aqui por nenhum real, não. Eu estou aqui, sendo um pontinho, no meio de milhares de pontos de luz, para trazer a palavra do Senhor, para dar resposta. Talvez Deus pode até me usar aqui para te dar uma resposta, para te levantar, te dar uma palavra a qual você está precisando ouvir. Então, tome posse da palavra do Senhor, Não seja aquele cristão morno, acomodado, mas busque ao Senhor enquanto você pode achar. Saia, das trevas, venha para a maravilhosa luz, que é o Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, por favor, ajuda-nos a brilhar a tua luz com outros que creem em Jesus. Nos ajuda, Pai, a levar essa luz para outros que creem no Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos um dia abençoado,
Que essa paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, ela esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, aonde nós for, que nós sejamos luz. Amém. Graças a Deus.